Como proteger os nossos filhos, nossas crianças e nossos adolescentes das trends da internet. Fomos, infelizmente, surpresos negativamente esses dias com a notícia do falecimento de uma garota de 8 anos que participou de uma trend de redes sociais, de inalação de desodorante, enfim. Uma menina de 8 anos veio a falecer por causa dessas trends e tá, enfim, ficando cada vez pior. Mensalmente são notícias de crianças e adolescentes correndo risco por causa dessas trends e a gente precisa falar sobre isso. Vamos entender o que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de situação. Eu estou aqui hoje com vocês nessa live e em breve vai entrar também a Flávia, que é minha sócia da Escola de Educação Positiva. Ela já está entrando. Né, gente? Pensa aqui comigo. Que situação terrível que esses pais não devem estar passando e sentindo com essa situação. Oiê! Oi, amor, bom dia. E aí, vamos falar sobre esse assunto. A Flávia entrou aqui para a gente poder comentar com vocês e ajudar vocês principalmente, né? Porque é muito assustador imaginar que os nossos filhos talvez estejam passando por algo assim e a gente nem esteja sabendo, que os nossos filhos estejam acessando um conteúdo inadequado e perigoso para eles. E nós precisamos começar a conversar e nos responsabilizarmos mais por essa tarefa que é acompanhar os nossos filhos nesse letramento digital. Que a gente tem um desafio grande, eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, Flá, que a gente não cresceu com esse tipo de estímulo na nossa adolescência. A gente não tinha um celular ou um tablet, nem mesmo a televisão era tão acessível assim. Primeiro, por uma questão financeira, e segundo, que desenho animado tinha horário na televisão. Então, não é que a gente podia, por exemplo, entrar num streaming da vida e em qualquer momento do dia escolher o desenho que nós quiséssemos. Tinha lá uma programação fixa, era o horário que dava para assistir e pronto. Então nós estamos lidando com um choque geracional, né? Nós não crescemos com esse desafio, mas os nossos filhos estão lidando com esse desafio e não dá pra gente fechar os olhos para isso, né? De forma nenhuma, Maia. Nós somos a primeira geração com acesso à internet, primeira geração com rede social, vindos lá do antigo Orkut. Orkut. E que, querendo ou não, Maia, vamos também falar o quanto a gente pode ser impactado positivamente em redes sociais, querendo ou não, o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho, os defensores da infância, todos os profissionais formados na Escola de Educação Positiva conseguem elevar a consciência de muitas famílias por aqui. Essa é a nossa missão, certo, Maia? Então, aqui, gente, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento de transição muito grande, onde nós adultos precisamos nos educar em relação às mídias sociais e os perigos que rondam. A gente mudou muito enquanto sociedade e rapidamente com o invento da internet. Então é preciso que a gente tome consciência de que nem eu que cresci muito fora, tendo acesso a muita coisa, sempre estando na rua, a gente pode se iludir que no final do dia, quando o nosso filho está em casa, preso no quarto, no computador ou com o celular na mão, ele está seguro. Sim. E a gente precisa criar consciência de que nós estamos numa mudança, de que precisamos sim de regulamentação de mídias urgente e de uma consciência dos adultos que estão com o celular na mão e estão dando o celular para a criança. Então aqui não é o momento da gente estar apontando o dedo, é o momento da gente trazer para consciência, de dizer o que nós estamos fazendo, o que a gente pode fazer, porque eu sei, Maia, que todo mundo fica apavorado com essas mortes. Todo mundo fica apavorado com o que a gente está começando a ver, que é os danos que a gente pode ter vindo das crianças com o celular na mão ou com acessando o tablet ou vendo conteúdo indevido. Agora, o que a gente pode fazer com isso e quais são os perigos dessa consciência? Porque acessando esse medo, pronto. Nunca mais você vai pegar, tira o celular da mão, a criança fica lá e eu continuo aqui. Então, qual é o caminho?
Como que a gente pode... Porque eu vi alguns vídeos, Maia, dizendo diálogo, diálogo, diálogo. E daí eu vi um vídeo de uma mãe pegando o celular, dizendo, tá vendo aqui, ó, por isso que você não vai acessar, eu não vou deixar você, e se você acessar alguma coisa dessa aqui, eu mato você. Isso não é diálogo, Não. isso é terrorismo. E aqui eu sei que talvez a gente não tenha outros recursos. E eu queria que a gente abrisse para as pessoas fazerem perguntas para nós também, Maia, para que a gente possa se conscientizar em relação a isso. E quero também deixar para as famílias que já estiveram, e eu atendi 2 essa semana, Maia, com acesso à pornografia, com acesso à pedofilia, ou com acesso a essas trends, ou meninas, que a gente falou muito aí, né, Maia? Nós duas fizemos uma live falando, inclusive, sobre a série Adolescência e os perigos da internet com soft porn, com conteúdo extremista, com ódio, com acrescente, mas a gente também não falou ainda, mas nós vamos falar dos perigos para as meninas. O quanto as meninas não usam mais internet, fazendo uso de acesso ao conteúdo skincare, mudando a forma com que elas se veem, mudando a forma como vem a relação com a mulher, com a própria autoimagem. E a gente precisa falar que não é seguro criança estar acessando tanta coisa do mundo, seja em redes sociais, seja em YouTube, sem o mínimo de cuidado e atenção em relação a nós. É Eu acho preciso nomear. Sim, eu acho que talvez um paralelo que a gente pode fazer em relação a isso, que é um assunto totalmente diferente, mas que converge numa necessidade de diálogo, é a educação sexual. Não adianta a gente não falar sobre isso e aí depois achar o fim do mundo se os adolescentes estão se tornando pais tão novos assim, né? A gente precisa falar sobre prevenção, a gente precisa falar sobre sobre relacionamento como um todo, sobre educação sexual. E eu acho que para essa área as pessoas estão com a cabeça um pouquinho mais aberta, parece que como já começaram a ver os frutos ruins da não conversa, como eles sabem que realmente é ruim, porque tem uma questão de doenças transmissíveis, enfim, gestação precoce, tudo isso, as pessoas estão entendendo que não, precisamos falar sobre isso. Mas sobre rede social, parece que é um dano silencioso que as pessoas não estão registrando ainda. E a impressão que eu tenho quando eu vou num restaurante é que está todo mundo completamente dissociado, né? A pessoa, nós enquanto adultos estamos tão imersos nesse aparelho aqui que tem seus benefícios, mas precisa de freio de mão, que a gente não está vendo o que está acontecendo. E aí uma coisa que a gente vai ter que trazer para vocês aqui é que se nós desejamos ter um diálogo sobre educação digital com as nossas crianças, antes de conseguirmos ter esse diálogo com eles, precisamos construir uma relação de confiança, porque o nosso filho, nossa filha, criança ou adolescente, estará disposto a nos escutar apenas se ele se sentir seguro na relação. Porque se for para a gente dar liçãozinha de moral, chegar com terrorismo emocional, igual a Fábia falou aqui, chegar com moralismo, sendo que nós nem estamos conseguindo ser atentos quanto ao nosso uso do celular, mas a gente fica cagando moralismo na cabeça das nossas crianças, nós estamos destruindo a única ponte que pode salvar os nossos filhos desse tipo de perigo, que é a conexão, gente, que é a relação, que é essa confiança. Então, antes da gente falar sobre a proteção da rede social, a gente precisa criar uma relação na qual o nosso filho se sinta à vontade para conseguir conversar conosco mesmo sobre os assuntos mais cabeludos. E aí, como é que a gente vai falar sobre isso, né? Como é que a gente constrói essa ponte? Eu vou dizer para vocês que eu precisei aprender uma coisa importantíssima, que é escutar os nossos filhos sem já querer abrir a boca e dar lição de moral, sem já querer abrir a boca e falar que isso é certo, que isso é errado, porque a gente já fecha a comunicação com esses nossos julgamentos. A Flávia trouxe uma coisa tão legal semana passada numa live, que é sobre compaixão, que a gente está falando sobre um outro tema, mas que eu acho que tem tudo a ver com isso daqui, que ela começou a desenvolver um jeito de responder
para a filha dela, quando ela traz alguma reclamação, alguma fofoca da escola, alguma coisa que ela está chateada. E aí a reação que a Flávia agora está assumindo é assim: ah, essa é a resposta que a Flávia dá para os assuntos diversos, que talvez, inclusive, às vezes nem sabemos como lidar exatamente, mas ao invés de fechar a comunicação, já falar assim, mas por que você fez isso? Mas você devia ter feito tal coisa. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós, com o nosso moralismo, peraí, vamos primeiro escutar o que essa criança está trazendo para nós e que a gente possa colocar o nosso julgamento de lado e ter essa reação de primeira que é assim, me conta mais sobre isso. Eu quero saber mais sobre isso. Que o nosso filho esteja falando mal do irmão da irmã. Que o nosso filho esteja falando mal de um amigo do amigo da escola. Sabe? A comunicação. O nosso filho tem que se sentir à vontade para trazer os podres da vida dele para nós. Não só as conquistas, as coisas difíceis, as coisas ruins, as coisas podres. Porque eu só vou contar meus podres para quem eu confio. Agora, se ele vem trazer um podre para nós, e aí a gente já bate de frente com o nosso moralismo, querendo dar liçãozinha de moral, a gente está abrindo um buraco que vai ser difícil de fechar. A gente vai ter que trabalhar duro para reconquistar. E eu não esqueço desse teu compartilhamento, Flá, que é bem isso, assim, é simples quanto isso, assim, tá, me conta mais. Isso você Assim a vê. gente começa a falar sobre proteção, porque quando eu consigo construir essa relação no qual meu filho se sente à vontade para contar os podres, aí eu já dei o primeiro passo na direção da proteção do meu filho em relação a essas trends. A proteção vai ser sempre a relação, mas aí vamos deixar para falar sobre essa relação e esses exemplos que eu dei um pouquinho mais, que eu quero voltar numa coisa importantíssima que você pontuou. Não existe letramento digital sem educação sexual. Vou repetir. Não existe letramento digital sem educação sexual. E aí tem uma pergunta aqui, Maia. Oi, Maia, você acha que com qual idade devemos falar sobre o assunto com menina de 9 anos? Primeiro, qual assunto? Educação digital ou sexual? Começa pela sexual, sempre. Inclusive pedindo para a sua escola. Tá na hora de trazer isso aqui, que é uma lei e é um direito da criança para dentro do ambiente escolar. Por quê? Precisamos falar disso, aí a gente volta para o digital e como proteger a criança. Por exemplo, Maia, aconteceu que vai ter um evento na escola da minha filha, onde as crianças vão ficar lá. E a minha pergunta para a escola foi: vai ser liberado que algumas crianças que as famílias liberaram o celular estejam com o uso do celular? Resposta da escola foi: vai. Então eu sentei com a minha filha e falei: se não houver diálogo com a escola sobre essa possibilidade, filha, você não vai. Por quê, mamãe? Porque é muito perigoso para você. Por quê? Porque a partir do momento que eu tô ao lado da Maia e a Maia começa a acessar um monte de coisa, eu vou ver. Eu vou ver. Então, por que eu tô falando isso? A educação e a segurança e a relação aqui dentro de casa é a base. É a base para tudo isso. Minha filha tem 10 anos. Sabe o que é estupro, o que é sexo, o que é pedofilia, o que é abuso sexual. É importante. Importantíssimo. Só que eu não comecei por esse assunto. Eu comecei a educação sexual dela desde que ela nasceu, olhando para minha repressão sexual. Porque senão ela não vai conseguir identificar o que é próprio ou impróprio para ela e realmente buscar a segurança que ela precisa em mim com a nossa relação. Quando aí sim a gente começa a dialogar com quem pensa diferente, com a escola, com tudo mais. E na reunião de pais, Maia, foi muito bonito. Houve a sugestão de que as crianças aproveitassem aquele momento sem um aparelho digital, para que elas estivessem presentes naquele momento. E foi unânime dizer: vamos fazer sem o aparelho digital. Mas foi porque uma professora maravilhosa sustentou o quanto era importante. Então, assim, a gente precisa de adultos responsáveis que sustentam realmente o quanto a educação e o quanto a presença, o quanto as relações são importantes. Porque, sempre foi assim, não dá. Porque daí eles não ficam sem, também não dá. Nós precisamos ser os adultos, autoridades dignas de ser imitada. E precisamos aqui, Maia, ser os profissionais que vão sustentar o que é importante para as nossas crianças.
ser os adultos que vão sustentar o que é importante, seja nós como família, seja nós como psicólogos dentro de escola, seja nós como profissionais dentro de escola, seja eu como pediatra, seja eu o profissional que eu for, se eu sou um profissional que defende a infância e adolescência, eu vou ter que fazer o que nós, né, chamamos os profissionais formados na escola, fazemos nossa autoeducação, primeira coisa, que é o que a Maia está falando até agora, olhar para um contexto maior, porque senão nós estamos ali fazendo terrorismo e proibindo e dizendo se você acessar isso, não acessa. A criança não tem condições cognitivas para isso. Nós adultos caímos em golpes, Maia. Eu caí num golpe horrível É na Inglaterra. verdade. Eu Horrível, lembro. horrível. E aí, o que acaba acontecendo? A Maia, com o cérebro desenvolvido, caiu num golpe. Adultos caem em golpe o tempo inteiro, mas a gente não vai entrar no golpe que a Maia caiu, mas o golpe na internet que a Maia caiu foi em função de tentar tirar dinheiro da Maia, certo, Maia? Exato. Conseguiram, infelizmente, não Sim. é? Sinto muito por isso, já conversamos. Só que o golpe que as crianças caem não é. Eita, gente, travou. Travou. Será que vai voltar? Vamos esperar, senão qualquer coisa eu E continuo aqui. isso precisa ser Mas eu tô vendo que vocês estão com. uma. Ah, voltou, Travou? voltou. Voltou, O voltou golpe agora. que a Maia caiu foi em relação a dinheiro. O golpe que as crianças caem na internet, seja em trend e seja no que for disposição, é em relação ao corpo delas, à vida delas. Então é importante que nós adultos entendemos isso. De mim querem tirar dinheiro, da minha filha querem extorquir o corpo e a vida dela. E não é só meninos tendo acesso a discurso de ódio extremista e tudo mais. É meninas tendo imagem distorcida e usando sextorção, usando manipulação, usando um monte de coisa. Que, Maia, quando você falou, e eu concordo plenamente contigo, que diálogo é o importante, relação de segurança é importante, o que a gente trouxe na outra live de dar espaço emocional para os nossos filhos, a gente também precisa assumir outra coisa bem dolorosa, Maia. A maioria de nós não faz ideia na nossa cognição o que é ter uma relação de segurança. E eu digo isso para nós como profissionais e para nós como pais. Porque a maioria dos profissionais que entram na escola da educação positiva, que fazem a nossa pós-graduação, que está com as inscrições abertas, são pais e são profissionais que mudam sua visão profissional depois que se tornam pais e mães e veem com sua dificuldade dentro de casa. Foi um Uhum. pouco da nossa história também, Foi, não foi, Mai? foi da nossa história. E aí a gente tem que. A gente vai chegando sempre num ponto crucial que é o quão despreparados nós estamos e o quanto que a gente, às vezes, até congela nesse despreparo e que esse despreparo nosso, esse congelamento, acaba se tornando a porta de risco para as crianças e adolescentes, né? Não só na internet, mas em todos os sentidos. Quando a gente fala sobre esses profissionais, né, que mudam a sua visão, né, é realmente desse lugar assim de perceber, meu Deus, quão despreparado eu tô para lidar com essa realidade. Quão distante, eu me baseava em achismo, em senso comum, e começo a perceber que o buraco é muito mais embaixo, né? E como a autoeducação realmente é o primeiro passo para que a gente comece a fazer as mudanças acontecerem nas dinâmicas. Eu vou dar um exemplo que é totalmente diferente do que a gente está falando e ao mesmo tempo tem uma mesma dinâmica que é o racismo. Então, não tem como eu querer que os meus filhos se tornem antirracistas se eu não estudo sobre isso, se eu não leio sobre privilégio branco, se eu não estudo sobre silêncio branco, se eu não entendo sobre a construção racial, se eu não estudo sobre a construção, enfim, do sistema racial, especificamente aqui no Brasil, por exemplo, de nada vai adiantar eu pegar um livrinho aqui e ali, fazer uma leiturinha aqui e ali com um personagem negro ali no meio, isso não vai fazer com que os meus filhos se tornem antirracistas. Então, é sobre autoeducação. Do mesmo jeito que não adianta eu pegar um livrinho aqui e ali e falar sobre segurança digital, ou um livrinho aqui e ali sobre educação sexual, se eu não estudo sobre isso. Se eu não me aprofundo. E aí, como a Flávia disse, a gente vai de encontro com a nossa própria repressão. A gente vai de encontro entender que
Nós somos extremamente limitadas e limitados e que nós precisamos nos aprofundar. E se que a gente e, e que se nós não nos aprofundamos, quem vai pagar o preço são as nossas crianças, Exatamente. gente. Isso sim é muito sério. Então a gente pode ficar aqui falando sobre estratégias A, B, C de você fazer controle parental no celular. Isso de nada vai adiantar. Se ainda assim você não entende como funciona a cultura de estupro, por exemplo, a distorção da imagem através das redes sociais, a dismorfia, que é exatamente isso, com o uso excessivo de filtros, por exemplo. Enfim, são inúmeras as dinâmicas que rolam na rede social. Mas se a gente continua nesse lugar de não sei o que é informação demais, que preguiça toda hora é uma coisa nova, quem está correndo risco é a criança, né? Porque se a gente com cérebro maduro, igual a Flávia falou, passa por violências e dependendo de consegue se defender disso, a criança não vai conseguir se defender disso. Exato. Então, assim, por isso que nós fazemos essa live também para avisar que nós estamos com as formações abertas em educação positiva, justamente com o desejo de que mais adultos se letrem em todos os sentidos, racialmente, sexualmente, digitalmente, etc, etc, etc. Tem vários letramentos que nós precisamos vivenciar. Inclusive, se você quer saber mais, você precisa digitar formação aqui nos comentários. E aí você vai poder saber mais sobre as nossas formações, conhecer como que funciona e realmente passar por esse processo de evolução em termos de desenvolvimento pessoal, para você melhorar a tua prática enquanto profissional, se você já atende famílias. Porque, com certeza, os profissionais estão lidando agora com esse desafio de várias famílias chegando, batendo na porta, falando assim: o que eu faço? Meu filho de 7 anos assistiu conteúdo E pornográfico. agora? É uma vez. E vou fazer o quê? Exatamente, porque não dá para dizer, não tem como fazer de conta que não aconteceu, a criança não vai esquecer, e agora? Vou te falar, Maia, que é isso que tem feito. E sabe o que as pessoas têm feito quando quando vê que o filho está participando de trends perigosas? Quando vê que o filho fica mais na internet, quando vê que acho que o meu filho está dormindo e é 1 hora da manhã. Eu já atendi uma família assim, não. Mas, Flávia, depois que você me falou sobre o controle parental, depois que você me falou sobre eu melhorar a minha relação, porque eu falo, né, a gente estrutura num atendimento parental, né, na nossa profissão, melhorar a relação, estar entrando mais no quarto dessa criança, na vida dessa criança, no universo desse adolescente, estar ali, porque nós estamos falando de uma menina que morreu de 8 anos. E A que os, criança, tá, gente? que os, Criança, que os, não tá na que adolescência a ainda. família, assim como as outras 58 que já aconteceram no mesmo linha de desafios online, que elas estavam seguras, porque estavam com o celular na mão, porque estavam dentro de casa. Porque estavam com uma arma, que é esse celular aqui na mão. A gente precisa entender, não estão seguros. Dois, quando a gente faz um atendimento parental, quando a gente é esse profissional, a gente tem que saber o mínimo para conseguir atender essas famílias. Uhum. E aí, quando a gente atende essa família, a gente precisa entender e ajudá-los a construir os 4 P's do apego seguro, que é o que a gente faz na escola da educação positiva, é retomar essa relação de segurança. Não, os pais continuam indo para um controle parental, que eu não estou falando que é ruim, mas que a relação é a base de tudo. É a base de tudo. Maia, nós estamos acelerados. A gente está o tempo inteiro num mundo que a gente está o tempo inteiro conectado, desconectado da natureza humana. Não frequentamos mais a natureza. Eu ouvi uma família, estava almoçando com a minha família esse final de semana. Vamos caminhar um pouco, a gente tem que fazer atividade física, vamos para o shopping. Eu falei assim, gente, O não shopping? encaixa, não encaixa. As frases não têm sentido. Mas a gente sabe, num lugar que é extremamente estimulante. Aí você vai pro shopping, as crianças estão tendo crise, a gente não entende por quê. Aí você vai para algum lugar, você vê na praia as crianças no celular, sentadas no celular. Nós estamos viciados. E, gente, uma coisa que eu preciso falar para vocês: não existe vício sem vazio emocional. Esse vazio emocional precisa entender que todos nós que estamos aqui assistindo temos um poder incrível de fortalecer as nossas relações. Mas e aí, Flávia? Agora eu já dei o celular pro meu filho. O que eu vou fazer então agora? Só tirar o celular do meu filho? Primeiro, filho, mamãe te deu o celular. Facilitava a vida da mamãe. A gente precisa assumir que é esse o caminho, Maia. A gente precisa
assumir que é esse o caminho. Facilitava, ficava melhor. Eu não conseguia ver uma possibilidade de você comer sem celular. Eu já atendi famílias que a criança não fazia uma refeição sem o celular, Maia. Não, assim é desesperador. E a gente precisa entender que a gente tem um poder incrível de recuperar essas Sim, relações. Só que a gente precisa acreditar. Tem inclusive uma frase que eu falei no nosso seminário, que hoje de manhã eu estava até lendo ela aqui, é que o ser humano precisa voltar a acreditar na sua bondade, para alimentar cada vez mais ela. Não é um medo que a Maia e eu queremos alimentar em vocês hoje. É alimentar o poder de fazer essas relações voltarem a ser a relação que ela era. A gente se relaciona daqui para cá com o outro, a gente se relaciona com as crianças, esperando obediência, esperando submissão, mandando, criticando, cada vez menos. Eu não conheço quem é meu filho, eu não converso com a minha criança. Eu estou o tempo inteiro dizendo o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, criticando porque ela fez errado e dizendo e depois querendo me desligar um pouco, ficando no celular. E aí o que eu faço? Eu preciso entender que isso não é a nossa natureza humana. E que eu tenho um poder de ir em direção à minha criança e viver uma vida muito maravilhosa. Mas eu vou precisar fazer isso acontecer. Porque se a minha filha já está viciada em celular, eu preciso assumir minha responsabilidade nisso. E usar o poder que eu tenho, porque eles estão lá esperando por nós. Porque a partir do momento que ela cair no mar trend, que ela vê pornografia, que ela for vítima de pedofilia, que ela entrar em um processo de distorção de imagem, porque ela tá lá. Ai, que lindo, uma pessoa que eu admiro muito, Maia. Tava lá, ai, que lindo, olha só, minha filha tá lá fazendo skincare. Oi, que linda! Uma criança de 10 anos preocupada com a sua skincare, usando 5 produtos, nem eu uso 5 produtos, Maia. Onde nós estamos chegando? A que ponto nós estamos normalizando isso? Quando as leis dizem que criança não deveria estar no TikTok, gente, a gente está aqui dizendo. Não era você, Maia, que era moça da permissividade? Pois é, e a gente está tentando mostrar que o caminho com certeza, é a conversa, mas também de colocar e sustentar limites, gente, porque dar um celular na mão da criança é igual, eu falo isso sempre, dar uma chave de um carro e achar que ela tem que conseguir dirigir no trânsito. É tão perigoso quanto, se não É mais. Se uma não arma. mais. Porque a criança não vai ter filtro, né? E se você já deu o celular para o seu filho, né? O que você pode fazer a respeito? Quem não deu ainda, sustenta essa escolha o máximo de tempo que for possível. E mesmo que essa criança acesse conteúdo digital, começa a filtrar, né? Por exemplo, do tipo de desenho animado que essa criança vai assistir, de preferência numa televisão, que é uma tela grande, mais afastada do rosto e do olho dessa criança. Evite dar tela móvel, né? Na mão da criança, como tablet, celular, que ela vai carregando consigo mesma para os cantos. E também evitar essa hiperestimulação através desses vídeos curtinhos que já tem no YouTube, que tem aqui no Instagram, que tem no TikTok. Aquilo é uma ultra estimulação do cérebro, e o que vai acontecendo é que o cérebro vai criando cada vez mais receptores para essa dopamina, e quanto mais receptores, mais estímulo ela quer, ou seja, a gente está realmente criando um sistema de vício para o celular. Por isso que vocês muitas vezes escrevem assim: ai, meu filho fica muito entediado sem tela. Com certeza está relacionado também ao fato de que o cérebrozinho já se acostumou a ser nutrido, hiperestimulado, através de um retângulo que passa um monte de imagens rápidas e músicas que vão mudando e cenas que vão mudando o tempo todo, e aí ele está acostumado com esse nível de estimulação. E nós vamos precisar ajudá-lo a conseguir voltar a se acostumar com um nível de estimulação mais baixo, que é fazendo coisas mais simples em casa, como voltar a desenhar, gente, voltar a pintar, brincar com os pets que vocês têm em casa. Ajudar com as coisas na casa também, né? Começar a fazer as coisas junto, preparar, sabe? Tá na hora de fazer comida, deixar essa criança participar. Na verdade, é simples, não tem nada de exacerbado, de absurdo que a gente está trazendo para vocês.
mas a gente vai ter que sustentar essa mudança, que é quase que um desmame, né? Essa criança está aqui o tempo todo e de repente vai voltar para uma dinâmica menos hiperestimulante, e aí a gente, quanto adulto, a gente vai ter que sustentar esse tédio, essa Nossa. reclamação. A gente vai ter que aguentar a reclamação, gente. A criança vai reclamar, e eu digo para vocês, neurologicamente está justificado esse sofrimento, porque ele estava acostumado com essa hiperestimulação e a gente está tentando tirar. Então, vai tirando aos poucos, vai diminuindo, começa a estipular o que pode ser assistido, com preferência, de preferência para conteúdos e vídeos que não tenham essa duração muito curtinha de 1 minuto e meio, de 3 minutos, que sejam vídeos mais longos. De preferência, séries com 20 minutos ou um filme mesmo que a criança assista do começo ao fim. Então, evite conteúdos curtos. Audiobook, que Maia, tão fácil. Hoje ontem a gente montou Lego, a gente desenhou por horas, ouvindo um livro e a gente pausava, e a gente comentava, e a gente voltava. Coisa mais linda do mundo, tem muita alternativa. Leiam para as crianças de vocês. Só que, Maia, eu acredito que a gente não vai conseguir tirar eles da tela se a gente não olhar para o nosso consumo Não, deles. com certeza, isso daí é a base, né? Assim, do quanto que a gente vai dissociando. Eu tenho comigo, assim, que quando eu começo a mexer demais no Instagram, olha que eu trabalho com isso, então eu poderia justificar o meu uso porque eu estou trabalhando, e não é assim, eu não preciso ficar o tempo todo no Instagram, Inclusive, né? eu mandei Quando, mensagem para a Maia ontem, 18 horas, ela me respondeu só hoje de manhã. porque eu faço isso, eu desconecto, coloco no modo avião, deixo no meu escritório para eu nem ver o celular, ele não durmo com ele Mas, do meu Maia, se eu lado. não faço assim, eu fico muito mais o Não, tempo gente, comigo. deixa eu falar pra vocês, que bom que você trouxe isso. Gente, se eu levar o meu celular pro quarto, pra minha cama, eu sei que eu vou ficar mexendo nele. Não é que eu sou fortuna, que eu sou determinado. Gente, esse negócio, você tem que botar limite nele. Você tem que colocar limite nele. Então, eu coloco em modo avião a partir lá das 19 horas, mais ou menos, assim, que eu geralmente eu não vou receber mais nenhuma demanda, eu coloco em modo avião, deixo meu escritório carregando, fecho a porta do meu escritório, eu não mexo, porque eu não quero que os meus filhos me vejam sendo esse exemplo, eu quero que eles me vejam sendo o exemplo de um adulto que sabe regular o uso do celular e que deixa o celular em outro cômodo, que não dorme com ele do lado, que não acorda com ele, que a primeira coisa que faz é acender um cigarrinho. Ops, não, olhar o celular. Entende? Eu não quero que os meus filhos me vejam sendo esse exemplo. Então, para que eles não cresçam com esse exemplo, eu preciso ser o exemplo que eu desejo que eles se tornem lá na frente, né? Então, é tudo que a gente está plantando aqui. E voltando também para outras alternativas, vai diminuindo mesmo esse tempo de tela e é muito importante a gente ter uma conversa muito honesta. Eu precisei fazer essa redução de tela, tá? Eu Aqui na minha casa. Eles não têm também. celular, mas eles estavam assistindo muito tempo de televisão. E eu precisei falar para eles, falei assim para eles, gente, eu não estou cuidando da saúde de vocês. Como eu, Eu não como estou eu cuidando. deveria. Exatamente, eu não estou cuidando como eu deveria. Assim como eu não posso deixar que vocês comam açúcar o dia inteiro, eu não posso deixar que vocês assistam horas a fio. Então, é minha responsabilidade cuidar disso. Então, eu quero dizer para vocês que agora eu vou cuidar com muito carinho dessa questão da saúde de vocês, porque eu sei que assistir tela por muito tempo faz mal para o cérebro de vocês. Faz muito mal. Então, a partir de aí agora nós temos um limite assim de 45 minutos durante a semana, de preferência, se der para pular um dia ou outro, eu prefiro, mas enfim, né? Também não quero cair nesse lugar de extremismo, embora precisamos ser radicais, sim, em relação a essa questão das telas. E é isso. E aí, na primeira fase, gente, era a criança reclamando à torta direita aqui em casa. Ai, que saco. Ai, mas que tédio. Ai, não tem nada para fazer. E eu, assim, sustentando, me irritando também, mas me regulando e lembrando, gente, a criatividade está ali. O desenho, né, a nossa natureza humana é criativa, ela vai ressurgir, ela vai reaparecer. E aí a gente sustenta essa escolha, e convence marido, e convence filhos, e convence. E, gente, é isso, as crianças hoje como é que funciona? Os meus filhos conseguem eles mesmos
cuidar do tempo. A gente tem um reloginho, eles colocam. Gente, deu 45 minutos, eles desligam. E não é porque são obedientes, não. Não tem a ver com obediência. Eles fazem isso porque eles já nomearam para mim. Mamãe, eu vejo que eu fico muito desregulado quando eu fico na televisão. Eu não consigo dormir direito. Eles vão nomeando isso. Eles sentem no corpinho deles. Assim como eles sentem quando eles estão relaxados. Né? Ah, mamãe, quando eu fico desenhando, me vem um relaxamento tão gostoso. Mamãe, quando eu faço crochêzinho, eu fico tão relaxada. Eles sentem no corpo deles. Mas para eles poderem sentir, nós precisamos trazer isso para eles. Nos responsabilizarmos pela forma como conduzimos até então. Reconhecer que não conduzimos de um lugar seguro, que nós fomos muito negligentes e permissivos. E agora vai ser uma nova história. E a gente vai ter que sustentar esse limite. E a criança não vai gostar, não. No começo, ela não vai gostar. E tudo bem, porque é uma consequência do cérebro hiperestimulado. Não é que é um castigo agora para nós, não é isso, não. É o cérebro hiperestimulado, tá? E agora a gente vai ter que sustentar. Mas é isso que muitas vezes a gente não está pronto a E fazer. tem Sustentar uma esse dúvida, limite. Maia, que, por exemplo, assim, mas e aí? Se o Luca não vai ter o celular, porque a maioria das crianças tem, ele não vai. Eu tenho muito medo que ele se sinta excluído. Essa é uma dúvida que eu já recebi Tem muito, né? muitas vezes, que é praticamente um espelhamento, né? Do meu medo de não me sentir Uhum. pertencente. E é exatamente por isso que as crianças acabam fazendo parte dessas trends. E é por isso que a gente vê adultos expondo criança e filmando, porque também querem esse espaço dentro da internet. A gente não precisa. A gente precisa questionar, a gente precisa parar de seguir que nem manada, sem pensar nisso tudo e sem ter um mínimo de senso crítico de entender o que é que nós estamos fazendo, em nome de quê? Porque são adultos que estão expondo, explorando crianças. Ontem eu vi um vídeo do pai filmando a menina, porque contando que o coelhinho da Páscoa não existe, expondo. Fora na minha família, Mai. Mamãe, você não vai acreditar o que o tio fez. Ele jogou uma fatia de queijo na cara da minha prima. A Catarina falou. A gente sabe de onde veio isso, né, Maia? De Tem trends da trend disso. internet. É. Que eu tô contando pra vocês que um adulto da minha família fez com a priminha da Catarina. E a Catarina falou: por que alguém jogaria um queijo na cara de uma criança que tá chorando, mamãe? Porque é uma trend. Bom, quando fala trend, pra mim já é me dá um ranço só de pensar. Mesmo que vamos fazer uma trend legal. Não faz trend nenhuma, você não precisa participar. Viu uma trend, desliga a internet, vai lá e dá um abraço, um cheiro na tua criança. Ah, sim, Sabe, sim. Maia, eu acho que assim, ó, por tanto tempo falaram tanto da educação positiva sendo permissiva, da educação positiva sendo escolhas, da educação positiva reduzida a meme, trend de internet, que é chegado o momento que se a gente não escolher uma abordagem responsável, onde a gente vai parar? O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro correndo atrás do que eu faço com meu filho agora que está viciado na internet? O que eu faço com meu filho que acessou pornografia? O que eu faço com a minha menina que está fazendo parte de trends e desafios? Que tá dançando, expondo o corpinho dela e tem um monte de pedófilo que pega esses E vídeos. E aí a aí, gente acha frente a bonitinho ficar isso, dançando. meu É, único recurso é chamar atenção, brigar com ela sem me responsabilizar. E, gente, Flávio, mas você tá querendo dizer o quê? Se a Catarina estiver começando a fazer dancinha de TikTok, de internet, você não vai brigar com ela? Exatamente isso que eu vou falar pra vocês. Não vou brigar com ela. Porque eu preciso entender como é que ela chegou até lá e o que eu exato, permiti. E o que exato. que ela precisa pertencer e se sentir importante aonde? Para que ela não abra mão da segurança, da vida dela, dos valores, da dignidade dela para pertencer a algo tão supérfluo, tão superficial, tão nojento e tão danoso como a internet. Gente, precisa ser dito. Exatamente. E aí nós queremos trazer para vocês todas essas reflexões também. Além de tudo isso, a convocação mesmo dos profissionais que trabalham atendendo famílias, que trabalham com crianças, professores, todos nós que trabalhamos com a infância, ou até mesmo você que ainda não trabalha, mas tem esse desejo ardente em você
de trabalhar, nós precisamos de mais profissionais que estejam prontos para lidar com esses desafios, não de um lugar nem vingativo com a criança e com o adolescente, nem de castigos, nem de silenciamento, né? Ah, então agora vamos resolver qual é o controle parental. Isso não é o caminho. A gente está tampando só com a peneira quando a gente acha que essa é a única opção. Nós precisamos de profissionais prontos para dar conta de lidar com esse buraco imenso que está se criando entre pais e filhos. É um abismo. Esse é o motivo. É um abismo, e aí nós queremos convocar todos vocês que desejam ser profissionais que defendem a infância, que protegem a infância, que são redutores de traumas, a estarem conosco nessa próxima turma da nossa formação. Nós temos a pós-graduação, que tem apenas uma turma ao longo do ano, né? E essa turma em breve vai fechar as inscrições. E se você quiser, você pode também entrar na nossa certificação. É só você digitar formação aqui nos comentários para você saber mais e você se preparar e você passar por um processo de autoeducação, porque a nossa formação é autoeducação antes de mais nada. Para você daí também passar por um processo de aprendizado teórico, acadêmico, prático e conseguir realmente trazer essa abordagem e ajudar famílias que estão desesperadas, famílias que estão vivenciando essas violências digitais, não sabem como lidar e que também só sentem que os dedos são apontados contra elas, ou seja, profissionais que desregulam a família, desregulam os filhos, não estão ajudando em nada, estão só apontando o dedo, também não ajuda mesmo. Então, venham fazer parte, estejam conosco nessa próxima turma que se abre agora. Digitem informação aqui nos comentários, estejam conosco. Inclusive, nós vamos fazer várias lives sobre assuntos super importantes nos próximos dias. Nós temos live amanhã às 11 horas. Eu não lembro agora o tema, é com você amanhã? Amanhã acho que sou eu e a Clara. Deixa eu ver aqui, Exatamente. eu te digo, mas o que já sei, amanhã é sobre divergência entre o casal. Amanhã, então, se você, por exemplo, passa por Não precisa ser só casal. Olha que legal que tu trouxe, Maia. Porque a família que eu entendi, que eu atendi, que a criança teve acesso, foi a avó que deu o celular. Mas ela deu sem meu consentimento. Mas e o que eu faço agora? A gente vai falar sobre essas divergências na hora de educar. Então, E amanhã. a gente sabe o quê? Que nós, profissionais que escolhemos a abordagem da educação positiva, vamos ter um oceano azul frente a esses abismos relacionais que a internet está aumentando, onde a gente está começando com fobia social, viciados em telas, cada vez mais distantes dos nossos filhos e da natureza humana. Quem tiver uma abordagem realmente respeitosa é quem vai estar atendendo direto famílias que estão vivendo angústia e as consequências dessa modernização que está nos afastando muito e nos adoecendo. A gente precisa ser adultos responsáveis que vão fazer essa diferença. Amanhã, 11 horas da manhã, né, Maia? Isso, amanhã às 11 horas o tema vai ser esse. E na sexta-feira, outro tema quentíssimo. Chupeta, deschupete. E pode dar a chupeta para o coelhinho da Páscoa, gente? Como é que a gente vai lidar? Pode dar para a criança parar de chupar chupeta, dar para o coelhinho da Páscoa, para o Papai Noel, para a Fada do Dente, sei lá quem mais, personagens, afinal das contas, tudo isso às 11 horas na sexta-feira, tá? Inclusive, eu coloquei o cronograma das lives nos meus stories, tá nos stories da escola também, da Flávia também, enfim, para vocês poderem acompanhar, porque vai ter muita live a partir de agora, com temas assim quentes, temas que vocês pedem, temas que vocês precisam e gostam. Então, continue acompanhando aqui. Obrigada por estarem aqui. Aqui, ó, educação sexual. Eles vão querer ter uma live sobre isso. Então, vamos organizar. Podemos fazer. Olha qual é importante aqui. Já começa